Olá, meus queridos amigos e irmãos, a paz de nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo a todos. Espero que todos estejam muito bem, debaixo da proteção da mão de Deus e da graça do nosso Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma honra sempre poder gravar um novo vídeo e apresentar aqui uma reflexão, um estudo, alguma coisa que possa ajudar vocês a meditarem na palavra de Deus e a buscarem a verdade das Sagradas Escrituras. E desta feita eu gostaria de ler com vocês. Abra sua Bíblia aí na sua casa. Se você não tem uma Bíblia, procure adquirir uma Bíblia, ok? É muito importante você ter uma Bíblia em casa para meditar, para ler, nem que seja devocionalmente, porque a palavra de Deus sempre lhe fará bem, sempre fará a você alguma coisa que vai fazer um efeito importantíssimo na sua vida, quer te trazer comunhão com Deus, te trazer paz, te trazer iluminação e te trazer, acima de tudo, conhecimento das coisas referentes ao nosso Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo, né? A própria palavra de Deus, ela revela até mesmo a nossa essência como homens, né? Ela fala da nossa natureza tendenciosa contra Deus, da nossa natureza caída, e como podemos, através de Cristo, receber o perdão dos nossos pecados e receber a graça de Deus, a fim de que sua misericórdia nos alcance e tornemo-nos agradáveis a Deus e moradas de Deus Todo-Poderoso e do seu Santo Espírito e de Cristo. A presença dos três passam a habitar a nossa existência, a nossa vida. O Santo Espírito, Jesus Cristo e o Deus Todo-Poderoso, o Eterno. É algo bem misterioso isso, essa verdade que eu estou dizendo, mas ela é real para aqueles que têm comunhão com Deus e o aceitam em seus corações como Senhor das suas vidas. Eu vou ler um texto da Bíblia Sagrada para deixar uma reflexão, que está em na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, e o versículo que estaremos lendo é o 29, que diz assim: "Doutra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos?" Bom, quando nós pegamos esse texto aqui, é a única vez na palavra de Deus, não há em toda a Bíblia, é o que eu chamei em uma outra gravação que eu fiz aqui, essa passagem aqui, esse texto é um rapax legúmeno, tá? Ou seja, é uma passagem que só vai ser encontrada uma única vez nas Sagradas Escrituras. É como, por exemplo, aquele texto que eu falei, que se espera de um pastor naquele vídeo que eu gravei, em que o apóstolo Pedro se diz ser presbítero. "Eu que sou presbítero juntamente convosco, vos admoesto", né? Pedro lá na sua primeira carta, no capítulo 5, ele vem dizendo-nos que ele é presbítero. Então também é um rapax legúmeno, ou seja, são passagens exclusivas, para tu ter uma ideia assim bem clara, né? Passagens exclusivas, não há passagens paralelas, iguais na Bíblia Sagrada, tais como essa de Pedro e essa que acabamos de ler aqui agora, do capítulo 15 de 1 Coríntios, que é o grande capítulo da ressurreição. Neste capítulo aqui há uma exposição fantástica, maravilhosa. Não há em toda a Bíblia Sagrada nada parecido com este capítulo 15 no que tange ao assunto ressurreição. A ressurreição que tão pouco falada é no Antigo Testamento, não há quase textos, a não ser praticamente um texto lá do profeta Ezequiel e um texto lá de Daniel 12. Fora isto, nós praticamente não temos a doutrina da ressurreição muito bem especificada, muito bem assim ensinada na Antiga Aliança, mas temos-na bem explicada com o advento de Cristo, que prometeu-nos ressuscitar, que prometeu-nos fazer com que nós ressuscitemos, todos nós que cremos em seu nome, na sua graça, e aceitamos o seu evangelho
a sua mensagem. Ele promete ressuscitar-nos e promete, a partir do momento que ele nos ressuscitar, ele não vai apenas trazer o nosso corpo, não é, para que esse corpo esteja sujeito a dores, a enfermidades, a intempéries, a doenças, a uma série de coisas que esta vida oferece a esse corpo, que temos que sempre buscar, né, a ajuda dos médicos, buscar tomar medicamentos, buscar sempre o aconselhamento psicológico, a fim de que vençamos muitas lutas que este nosso corpo mortal ele passa aqui na terra. Não, Cristo vai nos ressuscitar, e a partir do momento que ele nos ressuscitar, se nós dormirmos no Senhor, no advento da parousia, ou seja, na sua segunda vinda, se estivermos dormindo no Senhor, ele vai fazer com que este corpo ressuscitado seja incorruptibilizado e seja imortalizado. É isso que o capítulo 15 de primeira carta de Paulo aos Coríntios vai nos ensinar. Então é um ensinamento muito precioso, um ensinamento que está aqui nesta carta. Leia o capítulo 15 e você vai entender coisas que você jamais pensou, de repente, ou passaram pela tua cabeça. Eu costumo até dizer o seguinte: se na Bíblia, que tem mais de 5.000 promessas, alguém já chegou até a cifra de 6.000 promessas na Bíblia, outros falam 3.000, mas a Bíblia tem milhares de promessas. Isso é uma realidade, e uma realidade assim sofismável. A Bíblia tem promessas, muitas, milhares e milhares de promessas para o povo de Deus, e promessas preciosíssimas. Inclusive, eu até me ressinto aqui de não ter uma Bíblia, né? Porque eu falei das Bíblias de estudo, sobre as notas que tem que se tomar cuidado, mas não tirei o mérito das Bíblias de estudo. Existe uma Bíblia chamada Bíblia de Estudo das Promessas, em que vai analisar todas as promessas que estão contidas na Bíblia Sagrada. Eu ainda procurarei adquirir essa Bíblia, porque eu sei que vai trazer grande edificação para a minha vida espiritual. E se você tem, é um bem-aventurado, né? Guarde com carinho, medite aí nas promessas que estão aí nessa Bíblia maravilhosa, que é a Bíblia de Estudo das Promessas. Pois bem, aqui Paulo, ele falando aos coríntios, os coríntios eles resistiam muito, porque a igreja de Corinto era uma cidade da Grécia, era uma cidade muito importante da Grécia, e era uma cidade que inclusive tinha um porto muito famoso, em que várias embarcações vindas de vários lugares, eles entravam ali naquela cidade com mercadorias. Era uma cidade de grande importância também para o Império Romano, né? O Império Romano estava dominando também esta cidade, dominava naquela época muitas regiões mundiais, né? As partes que não estavam dominadas por eles eram as partes que eles chamavam de bárbaros. Bárbaros eram todos aqueles que não estavam sobre a égide, sobre o domínio de Roma. E Roma dominava essa cidade de Corinto também. Havia esquadrões ali, né, do Império Romano, com soldados, um grande número de soldadesca romana ali. E esses gregos da cidade de Corinto, eles aceitavam uma seguinte ideologia. Eles diziam que o corpo é mal, o corpo deve ser rejeitado, o corpo é a cadeia da alma, é a prisão da alma. Eles acreditavam numa alma imortal, e eles acreditavam que essa alma imortal teria que se libertar do corpo e teria que ir embora desse corpo. Então, logo isso acontecesse, a alma imortal ela estaria liberta desse corpo, dessa matéria que não serve para nada. É por isso que havia inclusive uma doutrina, que essa doutrina filosófica, ela dizia que deve-se fazer de tudo com o corpo. Deve-se prostituir com o corpo, deve-se embriagar com o corpo, deve-se fazer tudo o que se quiser com o corpo, porque a matéria para nada presta, para nada serve. E quando Paulo fala de ressurreição, que é a palavra grega Anastácia, né, é um substantivo inclusive feminino, quando Paulo pregou lá no Areópago, lá em Atenas, eles quando ouvem falar da ressurreição, lembram disso? Lá em Atos, no capítulo de número 15 ou 17,
não é? Se a memória não estiver falhando, mas lá em Atos, Paulo, quando prega lá no Areópago, quando eles ouvem falar da ressurreição, eles falam: quanto a isso te ouviremos em uma outra ocasião. Por quê? Porque a ressurreição para os gregos era alguma coisa implausível, porque ressuscitar fala exatamente de trazer novamente o corpo que nós tínhamos à vida de novo. Ou seja, não era uma reanimação, era trazer de volta aquilo que eles diziam que não valia nada, aquilo que eles diziam que era para ser destruído para libertar a alma. Então, uma ideia de ressurreição é uma ideia que para eles era quase que insuportável, né? Mas o homem, quando recebe a graça de Cristo, quando recebe o esclarecimento e a iluminação do Espírito de Cristo, automaticamente esse homem passa a crer, ele passa a aceitar a doutrina de Cristo. E a igreja de Corinto, é claro, recebeu esta palavra da parte de Paulo. E Paulo, quando ele faz vários argumentos aqui, faz paralelismos aqui, ele faz comparações acerca da natureza do corpo natural para o corpo espiritual. Ele faz comparações do corpo antes da ressurreição e o corpo pós-ressurreição. Ele fala: trazemos a ideia do natural para depois trazermos a ideia do sobrenatural. Paulo, ele não descarta Jesus, inclusive ele é a primícia dos que dormem. Ele diz aqui inclusive isso, né? Que Cristo, ele é a primícia dos que dormem. Está no versículo 23, tá? Vou ler para você. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, Cristo, ele é a primícia, ou seja, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que verdadeiramente venceu a morte. Aí você fala: mas Lázaro não ressuscitou, a filha de Jairo não ressuscitou, o filho da viúva de Naim não ressuscitou, não é? Lá no Antigo Testamento, o filho da Sunamita não ressuscitou, o filho da viúva de Sarepta não ressuscitou. Ora, ali houveram casos, não é, de reanimação do corpo, mas todos, Lázaro, a filha de Jairo e todos, até mesmo que se submeteram ao milagre da ressurreição, aquilo foi um vislumbre do poder de Cristo sobre a morte. Cristo mostrou ali que ele tem poder de chamar da morte todos quanto estão no âmbito da morte, estão no seio da morte, estão lá enlaçados pela morte. Cristo, ao ressuscitar essas pessoas, ele demonstra que ele tem poder sobre a morte. E vocês veem que, ao contrário de Elias, ao contrário de Eliseu, né, Cristo, ele só com o poder da palavra, ele consegue trazer as pessoas à vida, diferentemente desses profetas, né, que eu citei aqui agora, que houveram casos de ressurreição com eles também, lá no Antigo Testamento. Mas Cristo, só com o poder da palavra, ele fala para a pessoa voltar à vida e a pessoa volta à vida. Então, queridos, vejam bem que essas ressurreições foram reanimações. A verdadeira ressurreição, ela será uma ressurreição plena, acompanhada de uma imortalização e de uma incorruptibilização desse corpo frágil, para, conforme diz Paulo escrevendo aos Filipenses, para ser um corpo conforme o corpo do próprio Jesus, que é a primícia daqueles que dormem. Cristo, após a sua ressurreição, ele mantinha a fisionomia antropológica do seu corpo como Jesus de Nazaré, a ponto dele poder ter sido reconhecido ali pelos seus apóstolos e conversarem até com ele. Houve um período até de 40 dias em que Cristo apresentou a eles provas incontestáveis, diz o livro de Atos dos Apóstolos, escrito pelo Dr. Lucas, em que Cristo apresenta provas incontestáveis. Está lá no capítulo 1, examine que tu vai encontrar isso lá, de que Cristo venceu a morte, que tinha ressuscitado. E eles viram depois com os seus próprios olhos Cristo ascendendo ao céu, subindo às alturas. Alguns querem dar uma conotação tipológica ou uma conotação figurativa para essa ascensão, mas isso aconteceu. Tanto é que os anjos que se colocam ao lado daqueles homens que viram essa ascensão dizem: varões galileus,
Porque vocês estão olhando para as alturas, porque Cristo subiu às alturas e foi ocultado por uma nuvem. Alguns falam até que aquela nuvem ali, é claro que isso aqui é o que dizem, mas é até bem plausível. Aquela nuvem lá foi a nuvem da Shekinah, que é a nuvem da presença, que manifestava a presença de Deus. Então Jesus, ele se oculta numa nuvem e eles não veem mais. E os anjos dizem, olha, se Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, ou seja, ascendeu ao céu, há de vir da mesma maneira que vocês o viram subir. Então, como tipificar ou como simbolizar uma coisa que foi literal, que foi a ascensão? Isso é não crer no sobrenatural. Algo que é bem genérico, bem patente, bem comum nessa geração a qual estamos vivendo. Não creem no sobrenatural, não creem nos milagres, não creem que o Deus Todo-Poderoso pode fazer coisas estupendas e grandiosas, mas isso daí é para aqueles que estão perecendo, que não creem no poder do Evangelho e nem no poder do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Bom, então Paulo aqui, dentre os muitos argumentos que ele vai falar da ressurreição e das muitas elucidações e das muitas explicações gloriosas que ele vai falar e das grandes verdades, esse capítulo aqui, irmãos, daria para se fazer muitos estudos, muitos estudos. Daria para se fazer um ano inteiro só de estudos dentro desse capítulo. Poderíamos estudar esse capítulo o ano inteiro, extrair aqui verdades lexicais, fazer aqui exegese de textos gregos, de termos gregos aqui, né? Por exemplo, essa palavra ordem, que aparece no versículo 23, né? Cada um por sua ordem. Essa palavra aqui é uma palavra única, que é a palavra tagma, né? É a palavra única que aparece aqui no Novo Testamento, não é? Ela fala de ordenar, como se estivesse em forma, não é? Como se tivesse uma formação, uma fila para receber alguma coisa, alguém enfileirado para poder ordenadamente, né? É como se fosse alguma coisa que trouxesse à luz o seguinte, ideia de organização para receber, não de bagunça. Em outras palavras, as coisas de Deus são tudo com ordem, com ordem. As coisas de Deus são gloriosas, elas seguem um critério de ordem. Que coisa linda! Então essa palavra é única, a única vez que ela aparece no Novo Testamento é aqui, nesse texto do apóstolo Paulo, no capítulo 15, versículo 23. Então vejam que é um texto riquíssimo de detalhes, riquíssimos de ensinamentos para nós, queridos. E Paulo, ele, para falar para as pessoas acerca da realidade da ressurreição, ele usa até mesmo, Paulo ele costumava fazer muito isso. Paulo usava a cultura do povo para poder ensinar o povo. Não quer dizer que Paulo concordasse com a cultura daquele povo, mas Paulo, um grande conhecedor, um homem de uma sabedoria muito grande, ele usava a cultura daquele povo para ensinar aquele povo dentro daquilo que eles estavam acostumados a entender, as verdades de Deus. E ele usa aqui no capítulo 15, versículo 29, uma doutrina que era chamada doutrina de batismo pelos mortos. E que doutrina era essa, pastor Ricardo? Ora, acreditava-se que uma pessoa justa que tivesse morrido, mas não tivesse sido batizada naquela instância, naquela ocasião, alguém poderia então ser batizado no lugar dela, e essa pessoa que recebia o batismo, que acreditava-se, e ainda hoje se acredita, há algumas igrejas inclusive evangélicas também, que acreditam no poder de expiação, no poder de libertação, no poder vicário do batismo, ou seja, o batismo vicário, né? Vicário significa no lugar de outrem, né? Quando a gente fala de morte vicária, morte no lugar de alguém, morte no lugar de outra pessoa, isso que é vicário. Então acredita-se e acreditava-se no batismo vicário. Então as pessoas acreditavam que pessoas que se batizavam pelos mortos, que não tiveram tempo de ser batizados, elas estavam se batizando por aquele parente que morreu, e elas estavam se batizando também, automaticamente recebendo a graça vicária de serem também libertas do poder do pecado. Ora,
Alguém pode perguntar, Paulo está endossando essa doutrina? De maneira alguma. Paulo está usando um argumento que era alguma coisa culturalmente, religiosamente praticada na época, e Paulo está dando aqui a estas pessoas daquilo que elas próprias criam para poder argumentar acerca da própria ressurreição. O batismo pelos mortos não teria nenhum valor, já que eles se batizavam pelos mortos. Obviamente, o morto que morreu, né? A pessoa que morreu, o morto que morreu, é claro que morreu, né? Mas o morto que estava lá e a pessoa recebendo o batismo por aquele morto, obviamente, essa pessoa queria algo além, ela está enxergando algo além. Se a morte encerrasse o final do ciclo do corpo, para que se batizar pelos mortos? Entenderam o argumento agora de Paulo, do batismo pelos mortos? Por que se batizar pelos mortos se a morte foi, tragou aquele corpo e não há nenhuma esperança para aqueles que morreram? Por que vocês se batizam então pelos mortos? Entenderam? Qual o sentido disso? É isso que Paulo está querendo dizer para eles aqui nesse texto. Ou seja, usando uma prática que era comum a eles, uma prática que eles realizavam e que Paulo utiliza, não endossa, ele utiliza um argumento, uma prática que eles bem sabiam o que é que Paulo estava querendo dizer para eles, né? Se os mortos não têm nenhuma perspectiva, se os mortos estão mortos e a carne, o morto, o corpo é uma cela, é uma prisão e tem que ser destruído mesmo para a libertação da alma imortal, então para que se batizar por aqueles que morreram? Já que o batismo que eles praticavam era com o intuito vicário, com o intuito de salvação, com o intuito de libertação, tanto por aquele que morreu que não teve tempo de se batizar, quanto por aquele que estava sendo batizado por aquele que morreu também para receber a graça vicária do batismo por aquele justo que morreu. Não teria nenhum sentido. Então é isso que quer dizer literalmente aqui o batismo pelos mortos. Se você tinha dúvida em relação a esta passagem, eu acredito que esse pequeno vídeo, com esta pequena reflexão aí, ela deve ter trazido alguma luz para você entender um pouquinho acerca desta prática. Inclusive, historicamente falando, a gente pesquisando a história, alguns até se batizavam próximo dos sepulcros das pessoas que tinham sido enterradas ou das pessoas que tinham sido colocadas em jazigos, né, em catacumbas. As pessoas se batizavam ali. Não é? No caso, não era batismo por imersão, era por aspersão, que também era praticado na igreja. Alguns falam que só o batismo por imersão, tudo bem, no início sim, mas quando não havia possibilidade do batismo por imersão, também se praticava o batismo por aspersão. Isso é uma verdade histórica. O batismo por aspersão foi praticado também em alguns locais na antiguidade, porque muitas vezes não tinha rio nem piscina pública, principalmente na época das perseguições, à igreja, que só terminaram depois com o imperador Constantino, no ano 313, que foi publicado o Edito de Tolerância. Aí sim acabou-se o período das perseguições aos cristãos. Então ali houve exatamente uma modificação em relação a isso, em relação à perseguição. Mas antes da perseguição terminar, o batismo por aspersão ele foi bastante praticado. Então costumava-se aspergir água sobre as pessoas, até mesmo nas suas catacumbas, nos seus sepulcros, e batizá-los pelos mortos ali, ok? Então eram práticas que Paulo aqui não está endossando. Paulo aqui está apenas utilizando uma prática, uma cultura, para falar consensualmente àqueles homens e mulheres da igreja de Corinto o que valeria aquilo se não haveria nenhuma perspectiva para aquele corpo daquele morto que tinha morrido, né, que estava lá no sepulcro. E para que batizar? Já que não teria nenhuma eficácia. Então seria algo vão. Seria algo inócuo, algo sem valor nenhum. É isso que Paulo quis dizer aqui com essa expressão batismo pelos mortos, ok? Se você gostou do vídeo, dá aí o seu
joinha, né? Toca lá onde está o joinha assim, tu toca em cima, que vai mostrar que você gostou do vídeo. E se você gostou mesmo do vídeo, compartilhe. Compartilhe esse vídeo com grupos de WhatsApp que você conhece, com parentes, com amigos. Propague o nosso canal, né? Fala para as pessoas, olha, tem um canal aí de um amigo e tá uma benção, está abençoando a minha vida. Eu glorifico a Deus que tem pessoas me passando mensagem dizendo que os vídeos que eu estou produzindo aqui, com a graça de Deus, o cenário é sempre quase que o mesmo, né? São os meus livros aqui, numa das minhas estantes, tem ali na frente tem uma outra estante, ali tem outra estante, e lá no quarto tem uma outra estante também. Então são 4 estantes, né? Mas eu sempre faço aqui perto dessa aqui, que eu gosto bastante dessa, né? Como já puderam perceber. Então, há pessoas que estão mandando vídeos, mensagens, falando, pastor, muito obrigado, o senhor está sendo uma bênção, Deus está te usando, Deus está abençoando a minha vida com seus vídeos, e tá uma maravilha. Eu glorifico a Deus por isso. A Deus toda a glória, a Deus toda a honra, a Deus todo o louvor, porque tudo é por Ele, por meio dEle e para Ele. Amém? Então, mas propague o nosso canal, divulgue, participe, divulgue, ore, porque isso é fundamental para que nós cresçamos aqui no nosso canal, ok? Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Graça e paz. Shalom.